Purangara, a Senui Penhê, e a Purunguita Arancuíri, Pessu Pecendu Ixê, Ixê Assu, Acendu Penhê. Erê? Então, eu estou dizendo que eu estou convidando vocês, né, para a gente conversar, para a gente dialogar, né? E vocês vão fazer uma coisa, vocês vão me ouvir agora, tá? E depois eu vou ouvir vocês. Fazer como o Papa Francisco fala, né? Vocês vão emprestar o ouvido de vocês para mim agora, e depois eu empresto minha orelha, quer dizer, para vocês, ok? Bem, a gente já botou aqui, ó, Sínodo da Amazônia, contribuições a partir do olhar indígena. Já começa com uma pequena provocação. A gente já se sente, sabe, não só mencionando dentro do Sínodo, mas se sente parte do Sínodo concretamente. E a gente se vê participando enquanto indígena, sabe, falando enquanto indígenas também, apesar de que no nosso grupo não tinha só indígenas, tá? Mas a gente sentiu muito essa força como aliado, como pessoas, como ser humano que estão abraçando essa causa, inclusive. Então, por isso a gente já começa um pouco com essa questão, olhar indígena. Pode passar. Bem, eu gostaria de fazer uma contextualização muito breve, tá bom? Sobre o que a gente conversou no contexto geral. Fazer um pouco da trajetória dos 30 anos de um processo de consolidação da recuperação demográfica, cultural e identitária em busca de fortalecer a luta e consolidar os avanços na luta pelos direitos às terras e a inviolabilidade cultural dos territórios indígenas. Vivemos uma inflexão no momento histórico. Ou seja, a gente vive hoje uma verdadeira caça aos direitos indígenas, né? Lá no início, vamos contar um pouco da nossa história no Brasil, né? Há 518 anos atrás, foi a caça aos indígenas. Como a gente conquistou os nossos direitos, os nossos espaços, né? Agora mudou um pouquinho. Não é só em relação à pessoa indígena, mas é principalmente em relação aos direitos conquistados, né? O direito à terra, o direito à vida. Aí a gente tem uma questão do processo de urbanização, por extrusão, atração dos indígenas para o mundo urbano, pela invasão cultural, aí vem pelos meios de comunicação, ausência de políticas públicas na área de educação, saúde, geração de renda, mudança de concepção de luta por territórios indígenas, no modelos, na questão dos modos tradicionais e em relação à questão do interesse por pedaço de terra na cidade. Aí tem os indígenas que a gente fala, os indígenas urbanos, né? Mas será que são indígenas urbanos mesmo? Não foram? Onde que foi construída as cidades, gente? As cidades foram construídas a partir das aldeias indígenas. Né? Então, aí existe uma inversão também, né? Aí hoje a gente diz, hoje os indígenas são indígenas urbanos e indígenas da cidade. Então, uma questão de inversão também, é questão de reflexão. Contexto atual de caça e repressão dos direitos, com propaganda contra direitos originários e constitucionais, a fim de liberar as terras indígenas para uma nova agenda de desenvolvimento que enfatiza a possibilidade de mineração em terras indígenas e o risco da flexibilização, constituição da possibilidade de arrendamento, né? Ou seja, existe uma série de assédios em torno dos povos indígenas, né? E a gente não vai dizer, eu sempre falo que nós, povos indígenas, somos cidadãos, nós somos seres humanos. E nós sofremos como qualquer outro ser humano de qualquer etnia, seja ele branco, negro, enfim, a gente sofre do mesmo jeito. E a gente pode ser cooptado, e a gente pode também ser corruptos. Né? Então, dessa forma, a gente é assediado de várias formas, com a perspectiva, né, de usar a questão da geração de renda, de melhores condições de vida. Mas que condições de vida são essas? Né? Aí a pergunta que nós, povos indígenas, mesmos também nos fazemos, é a questão do desenvolvimento sustentável. Mas que desenvolvimento sustentável é esse que tanto se fala no mundo? E qual é a nossa concepção de desenvolvimento sustentável enquanto povos indígenas? Qual é a nossa concepção de direitos
Qual é a nossa concepção de justiça? Qual é a nossa concepção de civilização? Opa, Não se admite as atuais violências que se expressam como se estivesse em curso uma verdadeira caça aos territórios indígenas, como tentativa de destruição dos valores da originalidade, inviolabilidade, indissolubilidade e sua sacralidade. Bem, aí nesse sentido, a gente pontua uma questão aqui, que é a emergência da relevância de reavivamento do conceito e do direito de autonomia. Pode passar. O sínodo e a campanha da fraternidade, com o lema Fraternidade e Políticas Públicas, se a Igreja Católica pretende ajudar, deve nos ajudar, mas é preciso ajudar muito com ações específicas e com uma grande campanha que articule, mobilize, sensibilize e esclareça as pessoas, as lideranças, as agências, os governos, a sociedade, no sentido de mobilizar a sociedade em torno dos direitos dos povos indígenas, a enfrentar a desconstrução identitária em curso do conceito indígena de território, promover a revisão em perspectiva intercultural das políticas públicas destinadas a povos indígenas. Pode passar. Bem, e aqui vem um pouco o que nós pontuamos dentro desse contexto todo que foi falado. Aí vem a questão do papel histórico da agenda religiosa, no caso, a gente divide em duas fases. A gente divide em uma fase que é a fase da colonização, que foi uma catástrofe, um genocídio em relação aos povos indígenas. E aí a gente já, antes que eu esqueça, a gente já pede à igreja, né? A gente já pede à igreja um apoio muito grande nesse período, principalmente que nós estamos passando, é a questão de não fazer com que a gente seja invisibilizado nesse momento. É a questão da nossa existência. Porque na questão da colonização, a igreja foi tão responsável quanto os demais em relação à questão da nossa não existência naquele momento. Era como se a gente não existisse, era como se seres humanos não vivessem nesse território. Então, o que a gente pede é que a igreja não faça isso, principalmente na atual conjuntura. Aí entrou com a colaboração o domínio, submissão, exploração, a questão dos descimentos, né? Quando os povos indígenas criam-se as aldeias, a ideia de comunidades, os indígenas começam a migrar para as áreas das missões, a questão da escolarização colonial, a exploração do trabalho escravo, a demonização da cultura e desconstrução das identidades étnicas. Essa é a primeira fase. Agora vem a segunda fase, que é muito legal, todo mundo tem o dia de se redimir, né? A partir da década de 70, a gente dá um destaque aqui para o Conselho Indígena Missionário, né? E o protagonismo dos povos indígenas, uma luta muito forte, né, da igreja através do CIMI, em relação à questão do acesso à terra e aos territórios indígenas, né? Aí vem a questão da formação das lideranças indígenas, né? Aí começa o protagonismo dos indígenas junto com a igreja, e a gente começa a trabalhar na questão da demarcação das terras indígenas. Reconhecimento das atrocidades cometidas pela igreja contra os povos indígenas das Américas e o pedido de perdão do Papa Francisco sobre as atrocidades no período colonial. Gente, isso é muito importante. É muito importante. E hoje a gente vê, mais do que nunca, que a campanha do Sínodo está focada diretamente para os povos indígenas. A convocação do Sínodo está aqui, pela Amazônia, e o reconhecimento dos povos indígenas como protagonista pela defesa da vida e do bem comum na Amazônia. A gente viu na fala do Papa, ele falando que temos que aprender com os povos indígenas, como conviver com a natureza, né? Como se relacionar com a natureza. Ele chama muita atenção para isso, e eu acho que, eu tenho certeza, no grupo a gente falou isso, que a partir desse olhar, com essa preocupação toda, né, de manter a natureza, a floresta em pé, mas principalmente daquelas pessoas que fazem com que ela fique em pé, vem essa preocupação. Atuação de organizações religiosas na atenção à saúde, a gente já vê isso, viu isso, inclusive, né, na questão de prestação e terceirização de serviços,
missões humanitárias feitas pelas igrejas, de atenção à saúde, a evangelização, a formação educacional e políticas. Pode passar, ainda estou no primeiro. Não, o segundo, gente, vocês vão perceber que a gente inverteu as perguntas, tá bom? Não sei se vocês perceberam. Mas, Maria, a gente já pede para ir concluindo. Como construir uma agenda interreligiosa? Gente, de fato, o Sínodo está sendo proposto pela Igreja Católica, mas é muito importante que as instituições religiosas possam se unir em torno dessa questão aqui. Não só a Igreja Católica, e o Papa, como é uma pessoa política, religiosa muito política, ele consegue fazer isso, a gente chama também para isso. Tá? Uma oficina para o alinhamento conceitual interreligioso em face dos direitos indígenas e políticas indigenistas. A gente vê muitas as igrejas brigando, tipo isso aqui, esse é meu indígena, esse é meu indígena, esse é meu indígena. Não pode acontecer isso, gente. E mais do que isso, a influência da igreja na questão cultural, na questão espiritual dos povos indígenas. Precisa mudar, precisa repensar essa evangelização, inclusive, com os povos indígenas, respeitando a espiritualidade dos povos indígenas. Mas é preciso que haja um alinhamento interreligioso entre as instituições religiosas. Construir uma agenda ecumênica, que seria mobilizar outras instituições religiosas para um diálogo mais amplo. Construir um fórum ecumênico de defesa dos direitos indígenas, também interreligioso, tem que ser feito isso. Instituições religiosas devem respeitar a espiritualidade dos povos indígenas. Pode passar, para ver se eu concluo aqui. Bem, aqui são ações concretas que a gente pensou. Uma é a opção preferencial pelos povos indígenas e comunidades tradicionais da Amazônia, por meio de uma carta manifesto da igreja ou instituições religiosas. Tá? A gente quer que isso aconteça. Realizar mobilizações e campanhas sobre os povos indígenas, que a igreja também faça isso, e que outras instituições. Tá? E essa mobilização seria uma mobilização da sociedade contra a extinção e o genocídio dos povos indígenas, sobre os direitos dos povos indígenas, sobre a garantia à terra e território. E uma coisa muito importante, que é preciso que a sociedade entenda o que é território e por que os territórios são importantes para os povos indígenas. Porque o que se fala hoje? Que há muita terra para pouco índio, mas as pessoas não entendem, não têm o entendimento por que os territórios precisam ser tão amplos. Isso recentemente saiu, que os maiores, a questão do fundiário não está em terra indígena, não, está nas mãos dos grandes latifundiários, né? Não está em terra indígena. O dia I da igreja e os povos indígenas. Você sabe o que seria esse dia I? Seria o dia do índio, mas é o dia de índio dentro da igreja. Dentro da igreja, onde a igreja de norte a sul, de leste a oeste, pudesse abordar as questões indígenas para falar de direitos. Lá, o padre, no domingo, ele ia pegar, a Bíblia dele seria para falar sobre povos indígenas, sobre direitos indígenas. Seria de norte a sul, de leste a oeste. E campanhas educativas nas escolas sobre os povos indígenas. A questão da educação é muito importante trabalhar essa questão dos povos indígenas. 2, fortalecer as redes de apoio. Tá? As redes são muito importantes, a gente identificar as instituições, seja elas governamentais, não governamentais, e que a gente consiga se fortalecer com as populações tradicionais, com os quilombolas, enfim, a gente precisa estar junto e lutando por uma causa comum. Fortalecer o Conselho Indigenista Missionário, a CPT, outras instituições religiosas, como já falei. Pode passar, amiga? Outro, políticas públicas voltadas para os povos indígenas nas terras e territórios indígenas. Garantir as políticas de base, que a gente chama, que é educação, saúde e geração de renda, autonomia e protagonismo indígena, com a necessidade de evitar o êxodo rural, permanência dos indígenas nas suas aldeias. É a melhor forma de defender e proteger seus territórios. Mas, para garantir isso, é necessário que os governos garantam educação, saúde, geração de renda. É necessário que os governos deem autonomia para os povos indígenas. É necessário que o governo leve em consideração o protagonismo dos povos indígenas e, assim, evita a questão do êxodo rural. Respeito às culturas, tradições, identidade e espiritualidade dos povos indígenas, a questão dos índios isolados, o isolamento voluntário de recente contato. Também, parece que uma coisa, isso aqui é para a igreja fazer totalmente diferente do que ela fez no passado.
com os indígenas de recente contato ou isolamento voluntário, garantindo e protegendo seus territórios, reconhecendo a fragilidade desses povos diante do discurso econômico, né, através do desenvolvimento sustentável. A formação sobre direitos indígenas e cidadania precisa se voltar. A igreja se afastou muito nesse sentido, e a gente vê que a maioria dos financiamentos hoje, grandes financiamentos, eles não estão voltados para a questão de formação de direitos, de cidadania. Eles estão muito voltados para a questão de empreendimentos, financiamento de grandes empreendimentos, esse tipo de coisa. E desenvolvimento sustentável, a nossa concepção é essa, fundamentado e orientado a partir da economia comunitária. A gente não tem como falar de desenvolvimento sustentável, fica muito complexo isso aqui. Criar comunidades eclesiais locais, a exemplo das comunidades eclesiais de base, os SEBs. Tem um... Pode passar, acho que... Cadê? Aí tá, isso aqui é só um convite para vocês. Vem sentir a nossa dor, vem sentir a nossa Mãe Terra. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Vamos abrir agora para três pessoas, 3 colocações. Pois não? Parabéns aí a Mariazinha. Mariazinha, parabéns aí por ter feito esse trabalho aí do grupo. E foi uma metralhadora aí direto para apresentar tanta coisa, né? Que bom, é. Esse último aí, só para acrescentar, nós colocamos lá no grupo SEB com I, que é a Comunidade Eclesial das Bases Indígenas, né? Para que a gente possa desenvolver isso também, porque nos tempos atuais, agora também está se fortalecendo as SEBs eclesiais de base, está se resgatando novamente esse movimento, que leva conhecimento, que leva mobilização para a sociedade, né? Organizada, exigir seus direitos. É isso. Parabéns, Mariazinha. Perdón, voy a continuar hablando en español porque no logré aprender. Lo haré despacio. En primer lugar, agradecer a los pueblos, a los compañeros aquí presentes que pertenecen a pueblos originarios porque nos dan la oportunidad de aprender. En la lectura de las conclusiones y en el análisis de la jornada se habló mucho de antropología y lo antropológico. Y me parece que hay que incorporar acá una dimensión sobre la cual hay que luchar duramente, contra la cual hay que luchar duramente, que es el etnocentrismo civilizatorio occidental. El etnocentrismo civilizatorio occidental es la negación del otro, es la negación de cada pueblo originario, es la negación de cada pueblo. Algunos lo llaman originario, otros lo llaman aborigen, otros lo llaman indio, otros lo llaman como lo llaman. Cada pueblo tiene su identidad y esa identidad se expresa libremente. Esto dijo el Papa Francisco en Puerto Maldonado. Dijo, vengo a escuchar y aprender de cada uno de ustedes que son los verdaderos dueños de la tierra. Y eso sí es una certeza que podemos generalizar. ¿Cómo es la lucha contra el etnocentrismo civilizacional? Es un proceso pedagógico. Por supuesto que la Iglesia tiene que desarrollar nuevas formas de evangelización, pero el Estado tiene que propiciar nuevas construcciones pedagógicas que entiendan el valor de cada pueblo en la construcción de la riqueza cultural de una nación diversa, plural, donde muchos de sus integrantes existen antes de la propia nación y, por lo tanto, proteger las economías sociales y comunitarias, no condenándolas a una construcción ingenua, reduccionista de, bueno, pobres, hacen vasijas. No, no. Los pueblos de la Amazonía construyeron visiones del mundo, tienen una cosmovisión del mundo que está muy vinculada a lo que el agua les provee, a lo que la tierra le da, y esto es la síntesis que el Papa toma cuando habla de ecología integral. La ecología integral no es una causa, es una consecuencia del aprendizaje que un equipo y el Papa hicieron de lo que los pueblos de esta tierra, de la Amazonía seguramente, pero también de la Patagonia, del Nordeste, del Norteamérica, de todo nuestro continente hicieron a lo largo de su historia. La ecología integral como propuesta pedagógica es una forma de luchar contra el etnocentrismo, es una forma de luchar contra el colonialismo y es una forma de asumir el compromiso de que estas economías comunitarias
son sostenibles porque antes fueron sostenibles y permitieron la supervivencia y la existencia de los pueblos en esta tierra, que es la tierra de ustedes. Muchísimas gracias y espero que me puedan entender un poco más en la próxima. Obrigada, Luiz, pelas complementações e esclarecimentos. Eu só queria dizer que o grupo de vocês, dos indígenas, são o grupo para o sínodo, são o grupo principal deste encontro também, desse seminário. E aquilo que vocês colocam ali será a coisa mais importante para o Papa, de tudo aquilo que nós fizemos aqui. Porque ele diz, os povos indígenas são interlocutores fundamentais, indispensáveis, prioritários, porque o Papa quer escutar realmente e ir ao encontro para caminhar juntos, enfim. Então, aquilo que vocês escreveram aqui é a voz dos povos indígenas, que será a coisa mais importante que vai sair deste evento. Obrigado, foi uma excelente apresentação. Eu saí um pouco, eu não sei se eu perdi alguma coisa, Mariazinha, em relação ao resgate da língua-mãe, ao resgate da língua de cada etnia. Há 20 anos atrás eu fiz um trabalho com os Muras, no Madeira, e só uma pessoa de uns 100 indígenas sabia a língua. Então, eu queria saber se tem alguma coisa em relação a isso. Mais alguma pergunta que eu já fecho? Queria falar um pouco sobre a versão anterior, o tópico anterior, e sobre isso. Eu não sei se as pessoas sabem, nós temos 14 mil pessoas do povo Sateré-Maué que fala ainda a sua língua originária. Tem a Universidade Federal do Amazonas, tem 9 escolas na língua dos povos, em 9 povos diferentes. Então, ainda a extinção é com 10 mil falantes. Nós temos 14 mil Sateré-Maué que falam na sua língua originária ainda. E a questão que a gente esqueceu, essa foi uma falha, porque retomar a possibilidade de falar é a maior sensação de pertencimento e a maior violência, impedir que as pessoas falem nas suas próprias línguas. Assim, o apoio da igreja à reconstrução dessas salas de aula nas aldeias, com falantes, é uma coisa primordial, porque eu testemunhei um encontro fora de série de um estudante fazendo uma pesquisa sobre as plantas medicinais, e ele falava na sua própria língua com uma senhora idosa lá. E aí a professora tinha dito, peça que ele traduza para você, e no momento eu disse, não quero não. E eu disse para ela, eu não entendia nada e eu compreendi tudo. Aquele encontro que foi possível acontecer só porque ele falava na sua própria língua. E aí eu retomo o item anterior, que é o cuidado com que a gente deve se aproximar. E aí a igreja pode aparecer como excelente mediadora desse encontro para não ser um confronto, porque a violência com que a gente se aproxima desses territórios é avassaladora. E eu quero, me permitam, todos os que são aqui letrados nas Escrituras, lembrar que o Senhor falou assim, não pisarás na cana que fumega. Então, há muita fumaça ainda lá de boas coisas com conhecimentos tradicionais, que a gente não se aproxime com violência. Então, se as universidades terão que fazer uma quarentena antes, para não chegar lá violentamente e não causar problemas. Nós esquecemos da questão da linguagem, acho que a gente deve introduzir. Ninguém esqueceu. Quando a gente fala de políticas públicas que respeitem justamente o protagonismo indígena, a questão da autonomia, a gente está se referindo a isso, e é uma coisa que o Luiz falou. A questão do Estado respeitar. Quando a gente fala de educação, saúde, educação, escola indígena diferenciada, intercultural, na própria língua. A saúde são os conhecimentos tradicionais. A nossa grande briga, digamos assim, com o governo, né, é justamente isso, da gente trabalhar e ser mais do que isso. Os nossos conhecimentos, e o Papa fala isso, os nossos conhecimentos tradicionais também serem reconhecidos. Os nossos conhecimentos também são ciência, né? Ela não é nem maior, nem menor,
né? Não está a mais nem abaixo, então precisa estar equiparado. Então, a questão do respeito, né? A questão do respeito ao diferente, né? E a gente tem medo disso aí. Alguém falou uma outra coisa aqui. E aí vai na questão da língua, né? Quando a gente fala da educação, é justamente do ensinamento na língua. Uma coisa que é muito importante em relação aos curas, hoje, os padres, eles já celebram a missa, a maioria já celebram a missa na língua, inclusive, né? A gente tem muitos exemplos desse na região do Alto Rio Negro. Essa é uma forma de você resgatar. Eu comecei falando com vocês uma língua que não é minha, mas uma língua que o Estado se apropriou, né, para aliciar, digamos assim, os povos indígenas, que é o Nhengatu. Eu falei com vocês o Nhengatu, que vem do tronco linguístico tupi, mas de várias outras línguas, mas que não é minha. Eu sempre falo, eu sou a prova disso. Eu não falo mais a língua baré, mas meu sonho é falar, porque ainda existe parente na Venezuela e na Colômbia que ainda fala, gente, mas é isso, muito obrigada, tá bom? Acho que a gente tem muita coisa a construir.